Vê se funcionou. Dá um toque aí, Gabriel, por gentileza. Esse microfone me deixa louco. Foi, né? Perfeito. Vamos lá. Então, como estava sem som, vou só recapitular o que eu disse. Hoje de manhã eu não pude estar presente aqui no nosso devocional, mas nós temos o compromisso de todo dia ter algo referente ao reino de Deus, uma reflexão breve sobre algum texto bíblico. E eu quero deixar aqui, pelo menos, o devocional de hoje. E vai ficar salvo aqui no Instagram, vai ficar salvo no YouTube. E vamos lá, o que interessa. Filipenses, capítulo 1, versículo 12 ao 14. Filipenses, capítulo 1, versículo 12 ao 14. Que diz assim: Quero ainda, Paulo que está dizendo, olha que diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por muitas algemas, ousam falar com mais desassombro, com mais coragem, a palavra de Deus. Esse texto é poderoso para nós refletirmos. Por quê? Por que aspecto? Paulo, o apóstolo Paulo, ele foi um dos que mais sofreu. O apóstolo Paulo foi um dos que mais foi perseguido pelo evangelho, sofreu pelo evangelho. Ele teve cadeias, chicoteadas, apedrejamentos, foi morto, decapitado, enfim. Na sua conversão, Jesus deixa muito bem claro que ele iria sofrer, meu Deus do céu, ele iria padecer pelo evangelho, está lá em Atos capítulo 9. Mas o que eu acho interessante, o apóstolo Paulo ele foi o que mais sofreu, mas foi o que mais serviu, foi o que mais deixou um legado. O maior autor do Novo Testamento é o apóstolo Paulo. Ele escreveu mais de 80% do Novo Testamento. É um grande autor, né? Então, ele escreveu demais, é o maior plantador de igreja também, foi o que levou o evangelho para a Europa, foi que praticamente dissecou a teologia do evangelho, do cristianismo, escreveu mais da metade do Novo Testamento. Então, foi um cara que deixou um baita legado, mesmo sendo o cara que mais foi perseguido e esteve em circunstâncias que aparentemente não favoreciam o evangelho de Cristo Jesus, o crescimento do evangelho. Mas o que acontece? Ele é o que mais serve, porém é o que mais sofre. Mas mesmo ele sofrendo prisões, cárceres, ele é o que mais deixa um legado. Efésios capítulo 6, versículo 20, eu gosto de ler para não citar o texto truncado, não citar o texto pela metade. Efésios capítulo 6, versículo 20, o apóstolo Paulo fala que ele é um embaixador em cadeias. Olha só, Efésios capítulo 6, versículo 20, pela qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. O apóstolo Paulo ele fala que ele é embaixador em cadeias e ele serve. Atos capítulo 16, versículo 25, Paulo e Sila estão presos. E o que ele faz? Atos capítulo 16, verso 25, Paulo ora com Silas. Atos capítulo 16, versículo 25 também, Paulo louva com Silas na cadeia. Atos capítulo 27, versículo 23, Paulo está preso no navio e ele tem a visão de um anjo que traz uma revelação para ele. Filipenses capítulo 1, versículo 14, Paulo fala que a cadeia serviu para o progresso do evangelho. Efésios capítulo 6, versículo 20, Paulo fala que ele é embaixador em cadeias. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13, Paulo fala para as pessoas, para os seus irmãos trazerem pergaminhos, livros para ele ler enquanto ele estava preso. Paulo está preso, porém está livre para servir. A reflexão que eu passo é o seguinte: muitos de nós
muitos de nós pensamos que pelo fato de estarmos em um ambiente que não seja o culto, pelo fato de estarmos com algum tipo de responsabilidade, pelo fato de estarmos em algum tipo de trabalho, isso impede o crescimento do reino de Deus. E não é isso que acontece. Ontem o nosso devocional foi sobre ser luz do mundo e sal da terra. E ser luz do mundo e sal da terra não está limitado a ser luz dentro da igreja. Não está limitado a isso. É você ser luz, é você ser sal da terra em um ambiente fora da igreja, na escola, no trabalho, aonde for. Aí, Jesus ainda é mais, ele levanta mais o sarrafo, ele fala assim, que as suas boas obras sejam vistas pelos homens. Ou seja, esses homens aqui não é a igreja, é o mundo em geral. Então, as suas boas obras devem ser vistas pelos homens. Devem ser vistas pelos homens. Aí, trazendo para o devocional de hoje, é o seguinte: nós podemos fazer o reino de Deus acontecer em ambientes que não são culto. Não são. Gente, entenda uma coisa. Reino de Deus não é apenas culto. Não confunda culto com reino de Deus. O que é o culto? O culto é a comunhão dos santos. É onde os santos se reúnem para estarem em comunhão e adorando a Deus. Eclésia. Né? A palavra igreja vem do grego eclésia. E eclésia literalmente significa reunião de todos os santos. Reunião dos santos. Então, quando a igreja se reúne para cultuar, ali sim, a igreja se reunindo para louvar a Deus. Top! Mas o culto não significa todo o escopo do reino de Deus. Quando o culto acaba, quando entrega a bênção apostólica, quando cada um vai para sua casa, cada um vai seguir sua rotina, cada um vai para sua semana de trabalho, de estudo, de faculdade, de escola, aonde quer que seja, quando as pessoas vão para outros lugares, a igreja não se desfez, continua sendo igreja. A diferença é que no culto os santos se reúnem para adorar. Mas quando o culto acaba e os santos se despedem, o reino de Deus continua funcionando. E agora a diferença é que não vai ser apenas uma adoração em um templo de 4 paredes. A diferença é que agora o nome de Deus vai ser glorificado com boas obras dos crentes aonde eles estão. Carlos, entenda uma coisa. Apóstolo Paulo, ele está preso. Eu vou repetir as referências. Atos 16, 25, Paulo louva na cadeia, com Silas. Atos 16, 25 também, Paulo ora na cadeia. E você sabe o resultado. A cadeia estremece e todos os presos são libertos. E a família do carcereiro é salva. 2 Timóteo 4,13, Paulo pede, isso aqui é poderoso, Pai do Senhor Ítalo, que honra ter aqui o Senhor aqui nessa live. Olha que interessante. Paulo está preso e ele louva e gera resultado. Ele glorifica o nome de Deus na cadeia. E só porque você está na escola, você acha que não dá para servir, não dá para glorificar o nome de Deus. Atos 16, 25, Paulo está preso e ele ora e causa terremoto na cadeia. E você pensa que só dá para orar na igreja. 2 Timóteo, olha só que poderoso. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, Paulo está preso e ele está prestes a ser decapitado pelo evangelho. E lá preso ele fala assim, por favor, quando vocês vierem, trago meus livros, os meus pergaminhos. Ele está preso e quer estudar. E você, eu não estudo a Bíblia porque eu não tenho internet em casa, eu não estudo a Bíblia porque eu não tenho uma Bíblia de estudo que custa R$300, né? Eu não tenho livros, eu não tenho condição de comprar livros, eu não tenho condição de pagar um curso, e não dá porque eu não consigo. Cara, Paulo tá na cadeia, velho. Paulo tá preso. Paulo está prestes a morrer e ele está pedindo, ei, traz livro, traz o que você puder para mim estudar, porque eu quero fazer o reino de Deus acontecer. E não importa se eu estou na igreja, não importa se eu estou livre, ou não importa se eu estou preso. E esse é o tema da live, preso, porém liberto para servir. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, isso aqui é massa. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, verso 23. Paulo está... Depois a live vai ser salva e depois você pode conferir as referências na sua Bíblia aí. Atos 27, versículo 23, Paulo está preso. Olha, todas as referências aqui, Paulo está encarcerado, todas. Paulo está preso e dentro do navio, sendo levado para um julgamento, ele tem uma visão de um anjo. Cara, o camarada, ele tem uma visão de um anjo dentro de um navio indo para a cadeia. Meu Jesus, meu Jesus. Em volta de Paulo não tinha presbítero, em volta de Paulo não tinha diácono, em volta de Paulo não tinha missionária, em volta de Paulo não tinha conferencista,
Em volta de Paulo não tinha grandes pregadores de nome, não tinha profeta. Não, Paulo estava rodeado de tranqueira, de traficante, de bandido, de ladrão, de assassino. Ele estava preso, junto com os demais presos. De dezenas e centenas de presos estavam em volta dele. Mas mesmo em uma prisão, em um navio, o apóstolo Paulo tem um privilégio de ter uma experiência. E a gente quer ter experiência na vigília, no monte, no vale, onde o fogo está pegando. O apóstolo Paulo ele tem experiências preso no navio. E dentro de um navio, ele tem experiências. Dentro da cadeia, ele louva e ora e as cadeias caem. Dentro da prisão, ele escreve cartas. Né? A teologia, ela divide o Novo Testamento em várias partes. Tem os evangelhos, né? Tem os livros históricos, que é Atos dos Apóstolos, tem o livro escatológico, né? O livro profético, que é Apocalipse, e tem as cartas paulinas. Né? E dentro das cartas paulinas tem as cartas escatológicas, 1ª e 2ª Tessalonicenses, tem as cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo, e tem as cartas de prisão, porque o nome já fala, porque Paulo escreveu enquanto estava preso, que é Efésios, 2ª Timóteo também, se não me engano, foi escrito em prisão. Então, Paulo contribuiu para o reino de Deus, mesmo estando preso. Agora eu trago para nós aqui, para encerrar. Eu trago para nós. Nós estamos no nosso trabalho e nós pensamos com nós mesmos, inconscientemente, mas nós pensamos, cara, eu queria tanto servir a Deus, pena que eu estou atrás de um balcão. Cara, eu queria tanto servir ao Senhor, pena que eu estou aqui na carteira da escola. Nossa, eu tenho um fervor para servir o reino de Deus, mas eu estou aqui no meu trabalho. Ei, filho, o reino de Deus foi levado por Paulo dentro de uma prisão e você no seu trabalho, na sua escola, você não consegue ser um servo de Deus? Você não consegue fazer o reino de Deus prosperar? Eu digo de mim mesmo, muitas das minhas mensagens, muitas reflexões, experiências com Deus, eu tive atrás de um balcão de uma loja, trabalhando, mas está conectado com o céu. Entendeu? Está na escola, mas está conectado no céu. Tá com os amigos, mas está conectado com o céu. Tá indo para, não sei para onde, eu estou indo para academia, mas está com a mente em Deus. Você tem que estar conectado com Deus e fazendo o reino de Deus prosperar. E eu encerro dizendo o título da live: preso, porém liberto para servir. Talvez aquilo que te prende seja o seu trabalho. Talvez aquilo que te prende seja a sua faculdade, sua escola. Talvez aquilo que te prende seja falta de recurso financeiro para pagar um curso de teologia ou ter algum investimento no reino de Deus. Talvez o que te prende é falta de amparo tecnológico, não sei o que te prende. Algo pode atrapalhar o seu serviço. Algo atrapalha o seu serviço. Você sabe do que eu estou falando, você vai entender o que serve para você. Mas a reflexão que eu passo é, se você entender que o reino de Deus não depende de estar dentro de uma igreja, de terno e gravata, cantando, cumprindo a agenda, para o reino de Deus funcionar, você vai se esforçar muito mais e você vai fazer o reino de Deus fluir. Vai fazer o reino de Deus fluir. Então fique com essa palavra. Vão ser 3, eu posso acrescentar outros estudos, mas por enquanto são 3 estudos a respeito de como ser um cristão fora da igreja. O primeiro foi ontem. Se você não assistiu a live de ontem, vai para a live de ontem que eu falei que tem como você ser sal da terra e luz do mundo fora da igreja. O segundo tem como você ser sal da terra e luz do mundo fora da igreja e também compromissado com algumas coisas. Trabalho, faculdade, escola e o que for. E o próximo estudo de amanhã não, que amanhã, sábado e domingo, a gente não tem devocional. Mas o próximo estudo de segunda-feira vai ser como você pode se demonstrar cristão no meio dos colegas. Né? Talvez você é um jovem cristão, mas os seus amigos nem veem que você é crente. E você quer mostrar que é crente, mas não consegue. Né? Você vai falar algo do reino de Deus e fala, uai, mas você é crente? Como é que eu vou reverter isso, Carlos? Como é que eu vou mostrar para as pessoas ao meu redor que eu sou servo de Deus? Próxima live de segunda-feira vamos falar a respeito disso, alguns cuidados que você deve ter. Mas para terminar essa live, Paulo está preso. O caderno devocional está aqui. Paulo está preso. Paulo está preso, está encarcerado. Mas ele está servindo o reino de Deus. Ele traz um serviço. Olha que comentário interessante do Ítalo. Olha o que ele colocou aqui. Ó. Quando Paulo nos manda orar sem cessar, ele não estava falando em estar de joelhos 24 horas por dia. Exato. Mas de estar conectado 24, exatamente isso.
Exatamente isso. O Paulo, ele fala, orar sem cessar é sempre estar pensando no reino. Filipenses 4:8 fala sobre sempre você estar com a mente naquilo que é do alto, sabe? Então, se conecte com o reino. Você está no trabalho, se você puder, você consegue colocar um fone de ouvido, vai ouvir uma pregação, vai ouvir um louvor. Está na escola, vai fazer alguma coisa por reino de Deus. Vai fazer uma redação, tenta aplicar os princípios do reino. E por aí vai. Mas esse tema de como você servir é tema para a próxima segunda-feira. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Jesus, pensem nisso. E se você conhece alguém que precisa ouvir algumas verdades assim, pega o link da live, manda no grupo da igreja, posta nos status, manda para um amigo, reposta no Instagram, me marca que eu reposto também. E é isso aí. Um grande abraço a todos vocês, Deus abençoe e até mais.